nos principais dicionários de língua portuguesa. Eu fui ao Aurélio, fui ao Wise e ao dicionário etimológico de José Pedro Machado e nenhum deles registra a palavra esticalarica. Talvez esteja na altura dos lexicólogos darem atenção devida a esta palavra, esticalarica, que, apesar de não ser uma palavra dicionarizada, é uma palavra, pelo menos para o meu ouvido, não sei como é convosco, mas que é perfeitamente reconhecível. Lembro-me de ouvir frequentemente, de a ouvir usada quando era miúdo e provavelmente de a usar também eu para designar aqueles tipos altos e magrinhos. Aquilo que eu nunca fui, o esticalarica. E, portanto, temos aqui um autorretrato irónico de Alexandre O'Neill, em que tem imediatamente a caricatura traçada com duas palavras: caixa de óculos e esticalarica. Esta é a imagem, evidentemente, do Alexandre O'Neill, para quem já viu fotografias dele, corresponde de imediato. Deixa-me só acrescentar, não sei se vais falar do encontro dele com o Vinícius. Não, por acaso não. Mas tem uma... Eles encontram-se em Lisboa também, e ele escreve depois, ou dá uma entrevista, quando dá uma entrevista ao JL, diz qualquer coisa como: ora, a poesia do Vinícius diverte-me, ele tem um notável irrespeito por tudo e por todos. E depois, mais à frente, ele dá a impressão de um homem que teve respeito só uma vez, só até aprender que nada nem ninguém merece essa hipocrisia a que as pessoas chamam de respeito. Essa espécie de esmórfia, passo o italianismo, de reflexão grave que os mundanos da literatura e arredores põem na bandeira da cara. Mas mais à frente ele acrescenta: o Vinícius, depois na poesia de Vinícius, há um lado deliberadamente cabotino que também me diverte imenso. Aquela coisa do amor a ser infinito enquanto durar, só mesmo de um malandro de gênio, que era o que era o Vinícius. Dava a impressão que ele fazia poesia para engatar, para ser imediatamente útil, o que é uma excelente maneira de fazer poesias. Os especialistas não gostam, dizem que se sacrifica muito ao anedótico, mas haverá coisa mais excitante do que conseguir engatar uma mulher com um soneto, só mesmo os dois fingirem que foi por causa do soneto. Aliás, ele tem um longo historial, quer de relacionamentos, quer de poemas com endereço, e é justamente pegar nisso, porque um dos livros dele chama-se Poemas com Endereço, e é um poema onde há um livro onde há um poema que se chama Autorretrato, e continuo aqui no âmbito do autorretrato, em que o poeta, seguindo o exemplo famoso daquele soneto famoso de Bocage, que começa: magro, de olhos azuis, queirão moreno, também se retrata a si mesmo neste belo soneto, também com uma marca caricatural forte. O'Neill Alexandre, moreno português, cabelo asa de corvo, da angústia da cara, nariguete que sobrepuja de través a ferida desdenhosa e não cicatrizada. Se a visagem de tal sujeito é o que vês, omita-se o olho triste e a testa iluminada, o retrato moral também tem os seus quês. Aqui, uma pequena frase censurada. No amor crê ou não fosse ele O'Neill, e tem a veleidade de o saber fazer, pois amor não há feito, das maneiras mil que são a semovente estátua do prazer, mas sofre de ternura, bebe demais e ri-se do que neste soneto sobre si mesmo disse. Reparem, nem um grama de autoelogio, é tudo com tem forte uma parte componente a parte irónica. do amor, em que ele diz que se sai bastante bem. Ele diz que aí tem créditos. É verdade, é verdade. Mas acaba a desarmadilhar-se, a desarmadilhar o próprio poema e aquilo que diz de si próprio, com o poeta a rir-se do que neste soneto sobre si mesmo disse. E confessa
é uma parte importante, aliás, porque haverá um outro momento em que isso também surge. Confessa que sofre de ternura, do mesmo modo que nesse outro magnífico poema de amor, que é um adeus português, escrevia já: digo-te adeus e como um adolescente tropeço de ternura por ti. Julgo que se pode dizer a respeito deste um adeus português que é um dos momentos mais intensamente líricos na poesia de Alexandre O'Neill, onde o lirismo, por assim dizer, não abunda. A poesia de O'Neill está mais para o faceto, para o sarcástico, para o irónico, do que propriamente para derrames líricos. Mas este poema é um poema intensamente lírico. Aliás, por detrás dele está uma história de amor que marcou muito Alexandre O'Neill. Não vou deter-me em pormenores. Vale a pena referir apenas que, por causa dessa paixão por uma escritora búlgara chamada Nora Mitrani, uma surrealista que vivia em Paris, vivia em França, em Paris, e que passou uma temporada em Portugal, onde veio fazer uma conferência, ou mais do que uma, não tenho a certeza. Por causa desse caso amoroso, Alexandre O'Neill acabou interrogado na PIDE. Reparem o contexto histórico, como ele nos diz o que eram aqueles dias. Foi interrogado na PIDE por causa desse caso, pela primeira vez. Mais tarde viria a ser preso, aí por razões mais claramente políticas. Essa paixão entre O'Neill e Nora Mitrani era recíproca, e quando ela voltou para Paris, depois de fazer a sua conferência ou as suas conferências, escreveu a Alexandre O'Neill, já de Paris, propondo-lhe que fosse ter com ela e que ficasse lá. Depois logo se via o que o futuro lhes reservava. Alexandre O'Neill, apaixonado, prepara-se para trocar de imediato Lisboa por Paris, mas a família dele não gostou nada da ideia. A família de Alexandre O'Neill era uma família católica, conservadora, tinha boas relações com gente do regime e conseguiu fazer com que o poeta fosse chamado à PIDE para lhe darem o chamado entalão. Interrogaram-no e foi-lhe negado o passaporte. Aliás, é o próprio Alexandre O'Neill que tinha 26 anos quando isto aconteceu. É o O'Neill que conta o caso numa crónica de jornal, do JL, 30 e tal anos mais tarde, em 1984. Conta o caso com pormenores desse interrogatório que foi sujeito por um tal inspetor Seixas. O inspetor começou por lhe perguntar se conhecia Nora Mitrani e diz-lhe a certa altura: se calhar você quer ir para Paris porque essa gaja lhe meteu alguma coisa na cachola. E o O'Neill conta que a reação que teve foi... isto são palavras de Alexandre O'Neill. Com a serenidade como foi possível, fiz-lhe saber que se enganava. Que Nora Mitrani não era uma gaja e que eu não tinha cachola. Ele pareceu surpreendido. Depois, irritado, mandou-me sair. E assim estive anos sem conseguir passaporte. Ele nunca mais viu a Nora Mitrani, mandou-lhe o poema, escreveu esse belíssimo poema chamado Adeus Português, e o caso acabou por aí, com ele impossibilitado de sair do país. Apesar desse momento de intenso lirismo, como dizia, a poesia de Alexandre O'Neill é marcada sobretudo por aquilo que já houve quem chamasse um permanente impulso antilírico, uma permanente vontade, mais do que vontade, determinação de sabotar o lirismo, ou um aspecto mais ternurento, digamos assim, que ele confessa em alguns poemas, já vimos aqui exemplos, que também tem, mas que evita derramar na poesia. E também não encontramos na poesia dele formas de celebração, ou seja, deparamos-nos sobretudo com estratégias justamente para sabotar qualquer tipo de grande eloquência. No fundo, diria que O'Neill faz tudo para não levar nada demasiado a sério. Sobretudo a importância excessiva dos grandes temas e um certo modo literato de encarar a literatura.
Alexandre O'Neill estava muito consciente desta sua relação sem peneiras com a poesia e explica de uma forma cristalina, com a sua própria voz, na abertura de um disco que ele gravou em 1972 para acompanhar a edição do livro Entre a Cortina e a Vidraça. E dizia o poeta nesse disco: que quis eu da poesia? Que quis ela de mim? Não sei bem, mas há uma palavra francesa com a qual posso perfeitamente exprimir o rompante mais presente em tudo o que escrevo: dégonfler. Em português, traduzi-la-ia por desimportantizar. Desimportantizar. Ou, em certos momentos, por aliviar. Aliviar os outros e a mim primeiro da importância que julgamos ter. Desimportantizar é uma palavra, é um neologismo cunhado por Alexandre O'Neill, que acho que diz muito da relação do Alexandre O'Neill com a literatura e com a própria existência, com a própria vida. Temos aqui, portanto, não apenas um programa literário, mas uma filosofia de vida, parece-me. E depois Alexandre O'Neill concretiza, ainda nesse mesmo texto que leu nesse disco: só aliviados podemos tirar o ombro da ombreira e partir fraternalmente, ombro a ombro, para melhores dias, que o mesmo é dizer, para dias mais verdadeiros. É pouco como projeto, em todo o caso é o meu. O que vou deixando escrito, ora me desgosta, enjoa até, ora me encanta. Acontece certamente o mesmo aos outros poetas, tenham estatuto ou não. Mas comigo, talvez essa oscilação se dê com mais frequência. É que a invenção atroz, a que se chama o dia-a-dia, este nosso dia-a-dia, espreita de perto tudo o que faço. A invenção atroz que se chama dia-a-dia. É o preço que tenho pago para os conjurar, pelo menos nas suas formas mais gordas e flácidas. A inquietação de Alexandre O'Neill, a inquietação que ele revela a respeito de si próprio, se repararmos bem, é em tudo equivalente à que sente a respeito do país, e aqui voltamos a isto de ser português, sempre tão presente, mesmo que de forma subliminar, ou mais ou menos em modo de subterfúgio na obra de O'Neill. Num fragmento dentre os muitos poemas dispersos que O'Neill nunca publicou em livro, encontramos esta definição concisa. E passei muito tempo às voltas com esta definição do português, do que é ser português. É muito simples e muito complexa. Diz: português, Narciso sem espelho. Português, : Narciso sem espelho. Ou seja, uma vez mais, uma contradição que joga num desconcertante efeito de surpresa, como no caso daquela a que já me referi anteriormente, evidenciada na Feira Cabisbaixa. E nesta definição, em apenas 3 palavras, Narciso sem espelho, abrem-se-nos portas para inúmeras perguntas e hipóteses. Português, Narciso sem espelho. Sem espelho, Narciso, estão todos lembrados da história, conseguirá apaixonar-se por si próprio? Será que não há lago e, portanto, não haverá o perigo de Narciso cair nele ao olhar-se no espelho das águas e não há o perigo de se afogar? Ou será que há um lago de águas turvas que não reflete o rosto deste Narciso, mas que mesmo assim o atrai e, mesmo sem reflexo, acaba por vitimá-lo? A metáfora contida no mito grego de Narciso, se bem se lembram, é a do herói belo e orgulhoso que se apaixona por si próprio ao ver-se refletido num lago. Será que o Narciso português sem espelho descobre, apesar disso, mesmo sem se ver refletido nas águas do lago, em que acabará por cair, uma paixão por si próprio? Bem, as hipóteses de resposta a esta charada são múltiplas e acho que Alexandre O'Neill estava consciente da multiplicidade de possibilidades que a charada
me permitia, e não me vou atrever a escolher nenhuma, mas acho que é um belo quebra-cabeças. E depois surge uma outra dúvida. Alexandre O'Neill era português, claro, apesar dos avoengos irlandeses, manetas. Ele, aliás, faz questão de referir que é português explicitamente no autorretrato, naquele soneto que li há pouco, que começa com o verso O'Neill Alexandre Moreno, português. Pois bem, sendo português, e ao definir o português, Narciso sem espelho, estará Alexandre O'Neill a definir-se também a si próprio? Será que se vê refletido no espelho da sua própria definição? Ou estará excluído dela? Terá sido Alexandre O'Neill, partindo desta definição, um bom português? Um português, sequer? Cabe na definição que ele próprio carpinteirou? Curiosamente, num paradoxo, também ele com um toque de autoironia, no poema O País Relativo, que já citei há pouco, o poeta gozão, que goza com os tiques do país e que goza com os tiques dos portugueses que olham para o país sem espelho, os tais narcisos sem espelho. O'Neill aproveita para gozar também com o tique que identifica como muito português, de quem, gozando com o país, se põe de fora como se não fosse parte dele. E aqui entramos numa espécie de loop, numa girândola que tem a ver com aquela pergunta que eu fazia há pouco. Será que ele se revê na sua própria definição de português? Reparem nesta estrofe em que O'Neill acaba por gozar com quem se vê de fora do país a que pertence. País onde qualquer palerma diz, a afastar do busilis o nariz, não é para mim este país. Ou seja, temos aqui um belo curto-circuito que acho que nos faz pensar um bocadinho na relação, eu não diria equívoca, mas complexa, que Alexandre O'Neill manteve ao longo de toda a vida com Portugal e que provavelmente não é só dele, é também nossa. Uma questão que todos nós, em certo sentido, temos connosco mesmos. Em 1983, já depois de derrubada a ditadura, sem saber que já só tinha mais 3 anos de vida pela frente, Alexandre O'Neill escreveu o prefácio de um livro publicado nos Estados Unidos, que depois teve uma tradução portuguesa mais tarde, um livro da autoria de um casal de historiadores de arte, Helmut e Alice Wohl, ele de origem alemã, ela norte-americana. Os autores desse livro andaram por Portugal, apaixonaram-se por Portugal, escreveram um livro sobre a arte e o património histórico português, e esse livro chamava-se muito simplesmente e muito adequadamente Portugal. Não é muito claro como é que Alexandre O'Neill foi convidado para prefaciar este livro, publicado em Nova Iorque. Nem isso, aliás, é muito importante aqui. O que é facto é que Alexandre O'Neill escreveu o prefácio desse ensaio, um texto em prosa, e escolheu para título desse prefácio uma frase eloquente do padre António Vieira: para nascer pouca terra, para morrer toda a terra. Nesse texto em prosa, que é um texto longo, Alexandre O'Neill, sem pôr de parte o registro irónico que sempre cultivou, revela, num raro momento de sistematização, pode dizer-se, a sua tese sobre algumas inquietantes especificidades portuguesas, tal como ele via a patriazinha iletrada. E identifica 2 fatores essenciais que andam de mão dada, segundo ele: a culpa e o medo. Em Portugal, escreve o poeta, nunca deixamos cair um objeto. Ele é que nos escapa das mãos. E claro, a culpa não é nossa.
Aliás, neste país, vale tudo no jogo das relações entre pessoas, menos ter culpa. Ou melhor dizendo, da culpabilização fazemos nós uma arma. De um modo geral, podemos afirmar que, dentre as várias maneiras de dividir a sociedade, uma delas é em culpados e não culpados. De quê? Não se sabe bem. Há aqui um tom vagamente kafkiano que ele encontra no modo de ser português. E depois, mais adiante, esta certeza. A gestação do medo, através desse complicado caminho de culpa e não culpa, começa no leite que se mama. O poeta identifica a partir daqui uma característica coletiva que fustiga sem dó nem piedade, a tal grande eloquência postiça da feira cabisbaixa. O português, afirma ele, é com certeza um dos povos que mais se preocupa com a figura que faz perante os outros, sobretudo perante os estrangeiros. Sendo acolhedor, lhano, gentil, o medo do ridículo domina-o a tal ponto que o leva a hipérboles, essas perfeitamente ridículas. A tese de Alexandre O'Neill, neste texto, para explicar estas particularidades nacionais, remete para um passado longínquo, com certeza, diz ele, com certeza muito anterior à Contra-Reforma e à instauração da Santa Inquisição. Virá desde os tempos da fundação da nacionalidade, quando um filho castigou a mãe por andar a alegrar a viuvez, a expressão é do próprio Alexandre O'Neill, com um fidalgo galego. A história, segundo a lenda, que perdura há séculos do confronto entre Dom Afonso Henriques e Dona Teresa. Há assim uma espécie de nebulosa psicanalítica nesta interpretação com que Alexandre O'Neill lê o que é ser português. Não me cabe aqui discutir a validade da tese, nem seria capaz disso. Quero apenas apontá-la como uma chave de leitura que me parece relevante, uma parte significativa da obra de Alexandre O'Neill, em particular aquela que se centra nesta pequena dor à portuguesa, tão mansa, quase vegetal. Uma dor que tem como mãe, segundo O'Neill, a culpa e como pai, o medo. O medo, aliás, é protagonista na poesia de Alexandre O'Neill quase desde o princípio, quase desde que ele começou a publicar. Logo em 1960, no livro Abandono Vigiado, escreve uma espécie de ode ao medo, com o título O Poema Pouco Original do Medo. Diz assim uma passagem, porque não vou ler todo, é grande. O medo vai ter tudo. Fantasmas na ópera, sessões contínuas de espiritismo, milagres, cortejos, frases corajosas, meninas exemplares, seguras casas de penhor, maliciosas casas de passe, conferências várias, congressos muitos, ótimos empregos, poemas originais e poemas como este. Poema pouco original do medo. Não sei se depois desta pequena viagem alguém se atreverá a responder à pergunta provocatória que aqui vos trouxe. Terá sido O'Neill um bom português. Uma coisa me parece certa, e isso ele dilo na sua poesia. Alexandre O'Neill não quis ser um português conformado. Seguramente não. Nem quis ser um português de acordo com os chavões daquilo que era um certo arquétipo de Portugal no tempo em que viveu. Um arquétipo, aliás, que em boa medida ainda continua a fazer o seu caminho, e basta ver programas televisivos da manhã e da tarde para perceber que ainda lá estão alguns destes exemplos que encontraremos aqui nesta estrofe que vou ler já a seguir. Alguns desses chavões perduram, outros estarão a cair em desuso. Ainda assim, todos continuamos a reconhecer vagamente as figuras que o poeta evoca nesta estrofe, que é a menos conhecida do tal famoso poema Portugal. Diz assim: doceiras de Amarante, barristas de Barcelos, rendeiras de Viana, toureiros de Agulgã. Não há
papo de anjo que seja o meu derriço, galo que cante a cores na minha prateleira, alvura arrendada para o meu devaneio, bandarilha que possa enfeitiçar-me o cachaço. Ou seja, Alexandre O'Neill recusa de uma penada 4 grandes ícones da suposta identidade portuguesa. Os papos de anjo, do Ceras de Amarante, os galos de Barcelos, dos Oleiros Minhotos, as rendas de Bilros de Viana do Castelo, e não aceita no cachaço a mitificação taurina do Ribatejo, que era uma das marcas do arquétipo português há umas décadas e que ainda tem qualquer coisa, mas hoje este parece-me o caso em que essa ideia se está a desvanecer mais. O que é que sobra então na identificação coletiva com o país? Sobra uma vez mais, e aqui é uma autoironia que me parece muito evidente, sobra a questão da culpa. O remorso com que Alexandre O'Neill encerra o poema a que chamou Portugal. Portugal, questão que eu tenho comigo mesmo. Meu remorso de todos nós. Estamos todos metidos nisto, no fundo. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos, por esta explicação da pergunta provocatória que te fizeram. Magnífica, enfim, magnífico caminho por que nos levaste. Como é costume, estamos abertos à vossa participação, portanto, quem quiser colocar questões esteja à vontade. Eu tenho alguma dificuldade de ver se alguém vai pôr a mão no ar, mas enfim, eu como sempre, o princípio é sempre mais difícil. Eu vou continuando a conversar com o Carlos. Sim. Para lembrar que Alexandre O'Neill viveu parte importante da sua vida ainda sob o regime fascista e ditatorial de Salazar e depois de Caetano. Foi, do ponto de vista da sua situação financeira, como já fizeste referência, andou sempre um pouco aos trancos e barrancos, enfim, sim. Lojas de penhores, etc. Passou por vários empregos, mas aquele é onde talvez seja mais conhecido, apesar de tudo. É a publicidade. A publicidade, não é? Onde criou alguns slogans bastante interessantes e outros que foram proibidos e que não puderam avançar. E tudo isso claramente marcou a sua poesia. Quer dizer, é claramente isso. Ele gosta do país, mas ao mesmo tempo, quer dizer, esse ambiente bafiento, bolorento, salazarento que se vivia, deviam oprimi-lo imenso. Sim, e ele tinha uma fulgurante capacidade verbal. Aliás, nota-se não só na poesia, onde evidentemente está bem expressa, mas na publicidade. E essa capacidade verbal que chegou a fazer com que críticos como o João Gaspar Simões dissessem que ele tinha mais queda para o anedótico do que propriamente para a grande poesia, coisa que ele nunca levou muito a bem, embora tenha também depois umas autoironias a esse respeito. Essa capacidade verbal fê-lo ao mesmo tempo gostar muito do país por via de uma espécie de relação com uma linguagem menos convencional, mais próxima do cotidiano, que ele reinventava de uma forma muito intensa. E daí os ticalarica e coisas do género, que são palavras que normalmente não estão na chamada poesia de salão, não é? E uma das forças que ainda hoje encontramos, acho eu, que o torna um poeta imprescindível da segunda metade do século XX, é essa capacidade de trazer para a poesia vida que está normalmente fora da literatura de todos os dias, ou mais comum, não é? E a relação dele com o país faz-se muito também desta ambivalência verbal, em que, por um lado, ele
percebe-se que tem uma ternura intensa pelo país em que vive, mas ao mesmo tempo tem um amargo, uma amarga relação com uma situação que era de facto terrível. Aquela história do passaporte, acho que é exemplificativa e que hoje nem nos passa pela cabeça, parece-me. Sim, o quão marcante é uma coisa daquelas, não é? Aos 20 e poucos anos e Aos apaixonado. 26 anos, exato. E ele tinha também uma mágoa, digamos, não sei se era uma mágoa, mas relativamente à crítica, e já citaste João Gaspar Simões, etc., ele tinha, não sei se uma mágoa, se não, mas sentia-se talvez injustiçado face à análise que a crítica fazia da poesia dele. Aliás, é um texto que leste um bocadinho, por isso, por vezes, ao longo destes anos, opiniões diametralmente opostas sobre a minha poesia têm escorrido dos bicos das mesmas canetas. Ora, à crítica, assisto o direito de mudar de ótica. Há também quem me acuse que presunção de eu não ser participante na ação política. São os que, gostando de mim, lamentam que eu me fique pela palavra. A esses digo, levai a má consciência que afirmais eu ter para a barricada que frequentais e aquecei com ela, amigos, o pequeno almoço auroral das vossas boas consciências. Digo também, como o velho jagunço de Guimarães Rosa, pão ou pães é questão de opiniões. Lá está. Sempre, ele tinha de facto um gosto especial e uma capacidade especial para um certo trocadilho que não era só trocadilho, que depois dava uma força e uma potência muito intensa àquilo que escrevia e essas frases extraordinárias que algumas delas nos ficaram no ouvido e continuam muito marcantes, não é? Eu agora estou aqui na dúvida, o poema que tem um verso diz perfilados do medo agradecemos é dele, ou não? Creio que sim. Agora estou na dúvida. Creio que sim, creio que sim, creio que sim. Creio que sim, mas não sei qual é o poema. Estava aqui a tentar sintonizá-lo, mas o medo é um vocábulo que aparece repetidamente e é uma... E quer dizer, e compreende-se bem na circunstância política que se vivia no país, não é? Um pequeno poema que é a História da Moral, eu acho que também retrata o que se vivia, e onde O'Neill escreve: você tem-me cavalgado, seu safado, você tem-me cavalgado, mas nem por isso me pôs a pensar como você, que uma coisa pensa ao cavalo, outra quem está a montá-lo. Portanto, é também, de algum modo, um grito de... Enfim, podem fazer tudo, mas não nos compram, como dizia, a cachola. Exato, a cachola não tenho. Muito bem. Alguém quer colocar questões? Carlos? Não. Esgotei o assunto. Esgotou. Bom, então vamos ler uns poemas do... Sim, sim. Depois eu gostava de terminar aqui com um de que gosto particularmente, se me for dada a autorização, mas se tiveres aí... Não, eu também tenho, antes... mas podemos ler a desgarrada. A desgarrada? Está bem. Eu até o transcrevi para aqui, porque depois tinha medo de não conseguir, porque isto é iluminado e consigo ver melhor aqui do que na página. Nesta intenção do O'Neill de desimportantizar, eu gosto muito desta palavra, o dégonfler, que ele traduz por desimportantizar os grandes temas. O O'Neill pega sempre em temas importantes de viés, de cernelha, não é? E vale a pena notar que é uma poesia particularmente sensível ao absurdo da existência, a qualquer coisa de absurdo. Não, as coisas não são exatamente só aquilo que estamos a ver, seja por um efeito de linguagem, seja por um efeito mais profundo, se é que há mais profundidade. Há sempre qualquer coisa de absurdo e tanto assim é que num dos
dos poemas que ele nunca publicou, nunca incluiu em livro nenhum. Há este que gosto particularmente, que é, pode dizer-se, uma oração pagã ao absurdo. Dai-nos, meu Deus, um pequeno absurdo cotidiano que seja, que o absurdo, mesmo em curtas doses, defende da melancolia e nós somos tão propensos a ela. Se é verdade o aforismo faca afia faca, não sabemos falar senão figuradamente, sinal de que somos pouco capazes de abstração. Se faca afia faca, então que a faca do absurdo venha afiar a faca da nossa embotada vontade. Venha instalar-se sobre a lâmina do inesperado e o dia-a-dia será nosso e diferente. Aflições. Teremos muitas, não haja dúvida. Mas tudo será melhor que este dia-a-dia. Os povos felizes não têm história, diz outro aforismo. Mas nós não queremos ser um povo feliz. Para isso bastam os suíços, os suecos, que sei eu. Bom proveito lhes faça. Nós queremos a maleita do suíno, a noiva que vê fugir o noivo, a mulher que vê fugir o marido, o órfão que é entregue à caridade pública, o doente do hospital ainda mais miserável que o hospital onde está a tremer a um canto e ainda ninguém lhe ligou nenhuma. Nós queremos ser o aleijado nas ruas, a pedir esmola, a esbardalhar-se frente aos nossos olhos. Queremos ser o pai desempregado que não sabe que Natal há de dar aos seus. Garanti-nos, meu Deus, um pequeno absurdo cada dia. Um pequeno absurdo, às vezes, chega para salvar. Muito bem. Pequeno absurdo. Esse nunca foi publicado? Quer dizer, agora está publicado na poesia completa, mas ele nunca publicou em livro. É um dos dispersos. Bem, ele tem alguns poemas que eu diria que são erótico-progressistas. E tem este poema que eu acho alguma graça, que se chama Pois. O respeitoso membro de Azevedo e Silva nunca perpenetrou nas intenções de Elisa, que eram as melhores. Assim tudo ficou em balbúrdias de língua, cabriolas de mão. Assim tudo ficou, até que não. Azevedo e Silva ao volante do Mini vê a Elisa a ultrapassá-la alguns anos depois. E pensa com os seus travões, cabra, eram tão puras as minhas intenções. E a Elisa passa rindo, tentadura aos clarões. Eu gosto muito do pensa com os seus travões. E pronto, e portanto isto ele tem efetivamente... Agora, o poema onde ele diz tropeço de ternura por ti é efetivamente um grande poema. Um adeus português. Um adeus português. É um grande poema e é um dos maiores poemas da língua portuguesa. Muito bem. Não há questões? É da Natália Correia, será? É dele? É dele? Não me lembro de que poema é que é. Pois, mas eu estava aqui na dúvida. Okay. Não, mas porque eu... Sim, sim. Muito bem. Muito atual. Exatamente. Pois e... Sim. Ambivalente.
Mas que não venham os estrangeiros dizer-nos mal do país. Isso, isso é que não, que é o melhor país do mundo. Exato. Muito bem. Mais questões? Faz favor. Foi mais a dignificar a nossa língua. A minha pergunta para o Carlos é se não o Carlos dizer nos seus poemas muitas das vezes, não será somente isso suficiente para ele ser considerado um ótimo português. Se pudesse fazer uma pergunta, seria o que é um bom português? Justamente, aliás, a provocação para esta sessão partiu justamente de ser difícil, ou se não mesmo impossível, definir o que é um bom português. Portanto, há aqui um jogo provocatório no sentido de que não nos cabe, acho que cada um terá para si eventualmente uma ideia aproximada, mas o bom português no sentido do que era o convencional no tempo de vida de Alexandre O'Neill, ele não foi. Nesse sentido, creio que ele não queria ser, sobretudo, não é? Bom português no sentido de, como disse, ter feito um monumento à língua portuguesa, com certeza. Portanto, podemos pegar esta realidade é poliédrica, não é? Podemos olhar para ela de muitos prismas, mas eu acho que a própria expressão bom português é, à partida, já sarcástica o suficiente para nós a olharmos com alguma ironia, parece-me. E o que é curioso, há um pequeno texto do Fernando Pessoa, eu não tenho a certeza como é que se chama, é qualquer coisa que se passa numa barbearia. E é um debate à volta precisamente do 5 de outubro. E saber quem é que são os bons portugueses. Se são os que fizeram a revolta do 5 de outubro, se são os que estavam antes do 5 de outubro. E depois o debate é à volta. Bom, mas se eles venceram, é porque são bons portugueses. Se tivessem perdido, não eram bons portugueses. E, portanto, claro, realmente, enfim, nós vimos a história de Portugal, está cheia disso, enfim, os movimentos de libertação nas ex-colónias, antes não eram seguramente bons portugueses, nem nada que se parecesse, e depois disso tornaram-se heróis nos seus países, enfim, ou durante a luta de libertação. Portanto, os conceitos são realmente muito, muito relativos. Agora, ao contrário do que ele vai fazendo com a poesia dele, enfim, desmerecendo, quase ridicularizando-se, Alexandre O'Neill é um daqueles poetas que seguramente ficará na história da poesia em Portugal. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Isso, sem dúvida. Ele usou muito a parte dos surrealistas para de algum modo, criticar a sociedade. A relação dele com o surrealismo, quer dizer, ele, na verdade, é o grande responsável pela introdução do surrealismo em Portugal, porque foi ele quem prestou ao Cesarini um livro sobre a poesia surrealista que tinha obtido o André Breton, do Breton, e que fez com que nascesse daí o Grupo Surrealista de Lisboa. Mas depois aquilo, como aliás aconteceu também no surrealismo francês, a certa altura começou a ser um saco de gatos e, portanto, houve várias tendências e vários desentendimentos e creio que se pode dizer que a partir dos anos 60 já não há propriamente traços evidentes, ou melhor, já não temos em Alexandre O'Neill um poeta surrealista, é um poeta influenciado, marcado pelo surrealismo, mas isso, toda a poesia do século XX, depois dos surrealistas, de uma forma ou de outra, seja por acompanhamento ou por contraposição, está em relação literária com o surrealismo.
Portanto, o Alexandre O'Neill é um nome fundamental na introdução do surrealismo em Portugal. O surrealismo tem ali um período limitado no tempo em que se exprime sob essa capa de movimento estético, literário e também pictórico, diga-se de passagem, se calhar até com uma presença mais duradoura na pintura, com o Vespeira, com o Cruzeiro Seixas, do que propriamente na poesia. E a certa altura, cada um vai à sua vida, fazendo a sua poesia muito personalizada, e por isso é que são, tanto o Cesarini como o Alexandre O'Neill, são poetas com uma marca singular, própria, que não está de forma nenhuma sujeita a nenhuma validação de uma escola ou de um grupo literário. Portanto, a relação dele com o surrealismo acho que é mais uma relação de impulso, de mola inicial, do que propriamente daquilo que ele fará a partir daí. Embora haja sempre lá depois marcas muito evidentes, quer dizer, poemas como esse que leste há pouco têm lá o gosto do trocadilho, que é uma marca surrealista, outros o gosto de um certo imaginário com o seu quê de onírico, aquele excertozinho que eu li do Palhaço Pobre, é uma coisa onde podemos encontrar um reflexo da poesia surrealista, mas reduzir o Alexandre O'Neill ao surrealismo Claro. seria muito limitador. Nos poemas com endereço, este é um dos que é conhecido, talvez mais conhecido, que se chama Jorge. Podes vir, mamã, enfim, morta. O Sérgio Godinho tem uma canção a partir desse poema num disco, creio que ainda acho que ainda pré-histórias. Jorge, podes vir, mamãe, enfim. O homem que pedalma, ao ar vivaz, abre as narinas, traz o porvir na pedaleira. Tem outro poema aqui que é o cotidiano não. Estamos todos bem servidos de solidão. De manhã recolhemos no saco em lugar do pão. Pão é claro que temos, não sou exageradão, mas esta imagem do saco, contendo um pequeno não figura nesta prosa assim do pé para a mão, pois o saco utilizado, que pode ser o do pão, recebe modestamente a corriqueira fração desse alimento que é tão distribuído, tão a domicílio, como o leite ou o pão. Mas esse leitor, bem real, já diz que não, que nunca viu no tal saco tal não. Ao que o poeta responde, sem maior desilusão. Para dizer a verdade, eu também não, mas estava confiante na sua imaginação, ou na minha, e que sentia como eu a solidão. E quando ela é objeto de carinhosa atenção, de quem hoje nos fornece o cotidiano, não, por todos os meios, desde a fingida distração até ao entre parênteses de qualquer reclusão. Então, esse é um caso engraçado, mais um da objetificação, que ele torna um conceito um objeto, não é? Um objeto material. O não é um objeto que está no saco de pão. E todo o poema gira à volta dessa brincadeira linguística, que depois não é só uma brincadeira linguística, é mais do que isso, mas é como no poema Portugal, em que ele diz: se fosse só 3 sílabas de plástico, que era para ser mais barato. Outro poema que se chama Zibaldone e começa: povo marinheiro, povo camponês, um povo inteiro à espera de vez. Ele tem mais do que um Zibaldone. O Zibaldone é italiano, ele tem, aliás, em vários momentos recorre assim, a estrangeirismos que adapta. O Zibaldone é acho que em português se diz cacharolete, é um apanhado de várias coisas. Ele tem pelo menos 2, se não 3, Zibaldones, em que faz assim um apanhado de coisas diversas. Os Zibaldones dele são à volta de Portugal, o povo marinheiro,
E sim, já encontrei o Perfilados de Medo aqui também no livrinho está cá. Muito bem, quem quer colocar mais questões? Continuarmos esta nossa conversa. Não, ficamos por aqui. Ficamos satisfeitos. Enfim, o Carlos fez uma excelentíssima intervenção. Trouxe-nos aqui bastantes motivos para darmos por muito bem emprego esta hora e meia em que estivemos aqui presentes. Quero agradecer-vos muito terem vindo, terem, como o Anil gostaria, terem enfrentado o medo de sair de casa, de estarmos aqui todos e de, daqui a uma semana, podermos voltar para assistir a mais uma conferência destas masterclasses sobre Alexandre O'Neill. Muito obrigado a todos, uma grande salva de palmas para o Carlos. Obrigado. Obrigado.